Preciso te contar que o Corinthians conseguiu uma economia gigante, com 3 atletas que estavam completamente fora dos planos da comissão técnica, da diretoria e, em especial, do torcedor corintiano. Marcelo Paz foi responsável pelas saídas de Kaká, negociado com Vitória, de Félix Torres, emprestado ao Internacional, e de Héctor Hernandes, que teve seu contrato rescindido. Com a saída desses atletas, o Corinthians conseguiu uma economia superior a R$ 1.100.000 por mês. São mais de 12 milhões de reais de economia até o fim da temporada, incluindo também o 13º e todos os impostos. O Kaká ganha na casa dos 400 mil mensais e foi emprestado ao Vitória sem custos, mas com o time baiano assumindo 100% dos vencimentos. O Félix Torres ganha 700 mil mensais, foi emprestado ao Internacional sem custos, com o Colorado assumindo 50% dos seus vencimentos. Ou seja, vão restar para o Corinthians 350 mil por mês, 350 mil para o Inter. Já Héctor Hernandes, que ganhava 400 mil mensais, rescindiu seu contrato e se tornou reforço do Gil Vicente. Corinthians deixa de pagar esses 400 mil por mês pro atacante espanhol. E você, o que pensa sobre esses números? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Qual a chance de Kevin Cuesta, zagueiro colombiano de 25 anos de idade, virar reforço do Corinthians? O atleta foi oferecido ao Timão nos últimos dias. Jogador que pertence ao Once Caldas, tem vínculo até 30 de junho. Ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar para o Corinthians ou para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior a partir de 1º de julho. Temporada atual de 7 jogos e uma assistência, muita força física, nem tanta qualidade com a bola nos pés. Informação sobre a sugestão ao Timão foi divulgada pelo jornalista Samir Carvalho. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte corintiana para saber se o Timão teria interesse em levar essa história adiante, e dá para dizer que o negócio está completamente descartado. O nome foi avaliado, não agradou e não haverá a contratação desse atleta. Só para completar em relação ao Timão, o Corinthians fechou nas últimas horas a contratação de Iago Melo, zagueiro de 19 anos de idade, que pertencia ao Flamengo. Jogador que chegou a ser capitão do Sub-15 e do Sub-17, mas perdeu espaço no Sub-20. Jogou poucos minutos na temporada passada. O Flamengo acabou cedendo o jogador, que vai atuar no Sub-20 do Corinthians. O Flamengo fica com 20% do valor de uma venda futura. O Corinthians passa a ter 80% dos direitos econômicos. E Memphis Depay vai ou não renovar com o Corinthians? Ele foi perguntado sobre o tema por Romário. Vale a lembrança de que o contrato do holandês se encerra em 30 de junho. Dá uma olhada no que disse o Memphis, abre aspas, Corinthians e eu vamos se sentar para conversar. Estou super aberto. Temos que discutir isso. O equilíbrio entre o que é possível por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Atualmente você vê no Brasil outros clubes grandes gastando muito dinheiro em jogadores. Há 6 ou 7 anos eles não faziam isso, não estavam aptos. Então, o Memphis deixa claro que está disposto a conversar, entende as dificuldades financeiras do Corinthians e sinaliza com a possibilidade de uma redução salarial. O ponto é que para que ele se torne um jogador interessante aos olhos do Corinthians para uma prorrogação, o Memphis precisaria reduzir em pelo menos 50% o seu custo. Hoje ele ganha ou custa ao Corinthians 6 milhões de reais mensais. Timão toparia renovar com ele se ele aceitasse reduzir esse custo para algo na casa dos 3 milhões de reais por mês. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Memphis consiga propostas mais vantajosas no exterior, especialmente se conseguir fazer uma boa Copa do Mundo. Ele será convocado com certeza pela seleção holandesa. Até esse momento, o Memphis não foi convidado para tratar absolutamente nada sobre a renovação. Isso vai ser assunto mais para frente. A saideira sobre o Corinthians, Timão está contratando Levi Dias, zagueiro de 17 anos, e Christian Oliveira, volante de 19 anos, que também pertencem à base do Flamengo. Outro jogador do Fla, o zagueiro Yuri Melo, também já havia sido contratado. Diante desse cenário, todos os jogadores chegando para o Sub-20, a ideia do Corinthians é ter um Sub-20 melhor do que o da temporada passada. Bora falar dessa vitória diante do Atlético Paranaense fora de casa? Maiúscula, gigantesca. Campeonato Brasileiro, rapaziada, você tem que roubar pontos. Você tem que ou ganhar ou, no mínimo, empatar. Especialmente contra adversários que não disputam a mesma coisa que você. O Atlético Paranaense começou muito bem o campeonato e emendou, inclusive, 2 vitórias seguidas, estava 100% na competição e jogava em casa. Num gramado, sob condições extremamente adversas, né? Vamos lá, o gramado é ruim para o jogo, inclusive para o dono da casa. Mesmo o Atlético, acostumado a jogar lá, teve dificuldades por conta do gramado.
Vocês imaginem os adversários, vocês imaginem o Corinthians, que está emendando uma sequência aí de titulares jogando num gramado que ainda é sintético, que a gente sabe que atrapalha um pouco quem não está acostumado, quem não está habituado. Então, assim, por todas as circunstâncias, se a gente falar no adversário 100%, fora de casa, um time que impôs dificuldades ao longo do jogo, pela condição do gramado e por a gente estar em meio a decisões, a vitória foi gigantesca, absurda. São pontos que serão muito valorizados, muito valiosos lá na frente. Porque agora, na terceira rodada, a gente pode pensar que esses 3 pontinhos eles sejam recuperáveis. E daqui a pouco até podem ser. O campeonato de pontos corridos ele tem isso. É um toma lá da cá o tempo inteiro. Agora, repito, quando você vai enfrentar um adversário que não disputa a mesma coisa que você, ganha. O Palmeiras ensinou isso nos últimos anos. Porque o Palmeiras é muito criticado por não ganhar de equipes do G6, né, dos principais postulantes ao título. E se você vê a campanha do Palmeiras, está sempre lá, disputando o título. Por quê? Porque ele ganha dos ditos pequenos, dos times que estão na parte de baixo da tabela. O Palmeiras não desperdiça pontos contra esses adversários, mesmo quando se atrapalha muitas vezes contra os seus principais concorrentes. E talvez essa tenha sido a diferença do porquê o Palmeiras não ganhou os últimos campeonatos, mas ganhou em 22, 23, e aí 24, 25 não ganhou. Mas mesmo sem ganhar do G6, ganhando dos inferiores a ele disputava o título. Então, esse tipo de adversário, com todo respeito ao Atlético, né, que é um campeão brasileiro, um bicampeão continental, mas que veio de uma Série B e que impôs muitas dificuldades ao Corinthians e que começou bem o campeonato, não interessa. No fôlego, nas 38 rodadas, o Atlético não vai disputar o título. Eu não sei se o Corinthians não vai disputar o título. Eu não sei. Você consegue tirar o Corinthians da briga? Gente, é um campeonato muito atípico, que começou em janeiro e terminará em dezembro, com todo o resto acontecendo. Tem uma janela no meio do ano, tem uma Copa do Mundo acontecendo, tem uma pausa de 50 dias, tem lesões que muitas vezes ditam o ritmo da galera. Não tem como saber o que vai acontecer lá na reta final. Agora, o que eu gosto de ver é que o Corinthians não está desprezando o brasileiro, mesmo com uma decisão no domingo. Não está desprezando, pelo contrário. Vocês viram a escalação do Corinthians hoje? Praticamente titular, praticamente com o que tinha de melhor. Hugo Souza, Mateuzinho, Matheus Bidu, dupla de zaga titular, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, meio de campo com Ranieri, Matheus Pereira, Charles, aí esse não é titular, Rodrigo Garro, Vitinho e Memphis, que foi o ataque, né, digamos assim, fornecido pelo Dorival nesse jogo, sem o Yuri Alberto. E assim, começando a falar do jogo, o Atlético ele tem um jogador absolutamente especial, que é esse Kevin Viveiros. Ele deu um trabalho, mas um trabalho para a defesa do Corinthians. E como não poderia deixar de ser, o time jogando em casa, é um jogador muito rápido, muito forte, então ele vai levando muitas vezes, inclusive a ponto de sofrer a penalidade, que para muita gente não aconteceu. Eu acho também que é um toque muito sutil do Matheus Bidu. É um vacilo, porque ali dentro da área qualquer contato, ainda mais quando você está submetido a um árbitro muito inseguro e de muitas dificuldades, como é o Rodrigo José Pereira de Lima, ele acaba marcando o pênalti. Vamos lá. Dentro do critério que até então ele estava usando, ele não deveria ter marcado o pênalti. Mas ele marcou, o que mostra que ele não tem critério nenhum e o que mostrou ao longo do jogo que ele não teve critério absoluto, de maneira alguma. Mas eu também entendo, sendo bem honesto com vocês, que quando tem o contato, o VAR não tem que entrar. Porque eu não acho que ele tenha que interpretar de novo se no campo ele interpretou como pênalti. Tendo um contato, você entra naquela brecha da lei da interpretação. O contato foi suficiente ou não? No campo ele entendeu que sim. Esquece, segue o jogo. E estaria dizendo isso mesmo se o Atlético tivesse feito o gol. E acabou desperdiçando. Até o Hugo caiu para o canto oposto, né? Mas o chute do Julimar acabou indo para fora. O que foi perfeito para o Corinthians naquele momento. Que estava tentando ficar com a bola, mas o Atlético não deixava. E numa escapada assim, em que o Rodrigo Garro ficou livre à frente da área, ele desferiu um chute maravilhoso, fantástico. E isso é o que o Rodrigo Garro pode oferecer. Ele é um jogador de muita qualidade técnica. Um jogador que
num lance ele pode decidir, como decidiu. O gol da vitória do Corinthians foi marcado por Rodrigo Garro. Ele não vem bem tanto quanto já esteve em outros momentos, fato. Mas o Rodrigo Garro, em condições, ele pode fazer coisas que poucos jogadores no Brasil podem fazer. Estou falando sério. Em termos de passe, assistência, visão de jogo, bola parada, chute, finalização. O Rodrigo Garro é diferente. Ele sofreu problemas físicos e clínicos, e até de ordem pessoal na última temporada. E isso atrapalhou demais a sequência dele. Agora, não dá para desconsiderar a qualidade do Garro. O chute que ele dá, a bola que ele pega, é fantástico. Então, assim, o Garro tendo sequência, podendo jogar aquilo que sabe, a gente vai estar muito mais próximo de ver um Corinthians efetivo, um Corinthians ainda mais com desfalques que eventualmente você possa ter. E daqui a pouco o Garro não precisa jogar todos os jogos. Você tem o Breno Bidon, que está machucado, está voltando, e aí você pode alternar esses dois jogadores. E eles podem jogar juntos até eventualmente. São muitos jogos pela frente. Que se cuide para que o Garro tenha o seu melhor a oferecer. Porque quando ele tiver o melhor a oferecer, ele vai decidir jogos para o Corinthians. Repito, o gol que ele faz, a jogada do gol, pouca gente sabe fazer aquilo que ele fez. E vamos lá, num momento adverso, num jogo adverso, num gramado ruim, em que o adversário já tinha perdido um pênalti, em que a arbitragem está se complicando aqui e ali, e aí você consegue desferir um chute daquele para resolver o jogo. Isso é o futebol. E você precisa ter jogadores desse quilate do teu lado. E é por isso que a insistência com o Rodrigo Garro ela precisa acontecer. Porque ele é um jogador que vai fazer a diferença para o Corinthians. A gente teve outros lances polêmicos ainda no primeiro tempo, né? Como uma entrada no tornozelo do Memphis Depay. O pessoal vai brigar comigo no chat, né? Mas eu, enfim, vou ser honesto com aquilo que eu acredito, né? Tem uma imagem congelada que está viralizando, que se você pegar o ponto de contato, uma entrada por cima, uma solada, realmente é lance para cartão vermelho. Mas na velocidade do jogo, não é o que acontece. O que acontece é que o pé do jogador do Atlético passa pelo tornozelo do Memphis. É uma pancadinha. Não é uma entrada sutil, não provavelmente tenha causado dor, provavelmente é um lance duro, mas não é um lance de cartão vermelho pela regra, tá, gente? A maneira como ele aconteceu. Você olha a ponto de contato, mas você olha o lance em velocidade normal. A gente não pode olhar o frame, a gente tem que olhar o lance como ele acontece. É uma entrada temerária para cartão amarelo. Se ele para o pé ali em cima do tornozelo do Memphis, acabou, vermelho. Como passa de raspão, o lance atenua para amarelo. Isso é orientação e é o que está na regra, tá bom? Então, ali não é lance para vermelho. Só que acho que ele nem recebeu o amarelo no lance, né? E aí depois o Gabriel Paulista é criticado, né, pelos torcedores do Atlético, então, por ter deixado o braço no rosto do Viveiros. Claramente, tanto que ele mandou seguir, o VAR nem considerou esse lance, claramente ele não tem gatilho, não tem uma cotovelada, o que tem é um braço de referência na marcação e esse braço atinge o rosto do Viveiros, mas é um braço totalmente sem intencionalidade. E se tem alguns lances em que você não precisa de intenção para marcar, o lance do cartão, especialmente o vermelho, você precisa sim de intenção. Ele precisa ter a intenção de agredir o amiguinho. Quando ele joga esse braço como referência, e aí depende muito do lance, né? Às vezes o cara, eu quero marcar, mas eu cerro o meu punho, eu jogo esse braço no rosto. Tem diferença. Não era o caso. Não era o caso. Não foi nada no lance do Gabriel Paulista, que tomou um amarelo bobíssimo no segundo tempo, bobíssimo por parte do árbitro, numa jogada dura que ele sobe para disputar, acho que com o Viveiros também, e que ele acaba atingindo, mas, cara, é um braço totalmente de disputa em que ele salta mais alto e acaba tirando a bola de cabeça. Não houve nada no lance. Tomou um amarelo. Porque o Gabriel Paulista, senhoras e senhores, é um touro. É um absurdo a força física desse cara. Que contratação, ele jogou demais. Ele e Gustavo Henrique. Porque aí também precisamos entender o segundo tempo. O segundo tempo é de uma supremacia do Atlético em chances criadas, em volume de jogo, em ficar com a bola. O Corinthians conseguiu respirar depois dos 20 minutos. E aí o Corinthians se propôs a sofrer. Poderia ter dado ruim? Poderia. Mas a defesa do Corinthians, ela tá tão bem
com esses dois jogadores, especialmente o Gustavo Henrique e o Gabriel Paulista, somando-se o Ranieri à frente da defesa, e aí outros volantes que eu até acho que não foram tão bem, o Matheus Pereira não fez um grande jogo, o André não entrou tão bem assim, mas o Alan entrou bem, conduzindo um pouco mais a bola, segurando um pouco mais a bola, mas vejam como o Corinthians hoje já tem muito mais opções e tem proteção na defesa. O Hugo estava até um pouquinho estabanado em algumas decisões, mas a bola chegou muito. A bola chegou muito por quê? Porque o Corinthians se propôs a isso, especialmente depois de construir o resultado parcial. E aí percebeu, os caras estão em casa, eles vão atacar e a gente vai tentar sofrer aqui para buscar uma escapada. E o Corinthians não tinha esse jogador, né? Apostou no Vitinho durante muito tempo, inclusive, e ele foi nulo no jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, aberto pela esquerda, tentando alguma coisa e ele não conseguiu jogar. Era um jogador um pouco mais rápido ali. O Memphis não conseguia prender essa bola. Jogou um pouco mais de falso 9 no primeiro tempo, no segundo ele voltou um pouquinho mais para buscar o jogo, e acho até que ele ficou tempo demais em campo. O Carrilho entrou no lugar dele lá nos minutos finais, acho que foi um erro do Dorival. No resto, as trocas foram totalmente positivas. Aí você coloca o Alan no jogo, você coloca o Guinegão para fazer correria lá na frente, e também o André, que é um titular desse time, né, que acabou entrando no segundo tempo. E aí ele tira o Charles, tira o Vitinho, tira o Matheus Pereira, que acabou sentindo, entrou o André Ramalho, inclusive, né, no segundo tempo. Essas foram as trocas do Dorival. E o Memphis sai só lá no final. Ele dosou fisicamente o time, mas ele não tinha uma peça de escape. Se o Caio César está recuperado, o Corinthians teria feito 2-0. Fatalmente, porque o Atlético estava atacando. O Corinthians estava se defendendo e ele precisava dessa bola de escape para buscar um contra-ataque e os espaços estavam se oferecendo. Mas no Memphis a bola morria e no Vitinho a bola não tinha andamento. Depois o Guinegão até tentou um pouco na força, o Alan também carregando essa bola. O Corinthians conseguiu um pouquinho respirar, ficar um pouquinho mais com a bola, mas o segundo tempo foi todo do Atlético em termos de volume, em termos de presença. O Steven Mendonça, que o corintiano conhece bem, buscou algumas jogadas, mas aí faltou qualidade também, né? O Atlético, com exceção do Viveiros, e ele estava muito bem marcado, o Atlético teve muita dificuldade técnica para chegar naquele último terço ali. E a defesa do Corinthians foi muito segura. Então o que eu quero dizer com isso? O Corinthians se tornou um time que é muito difícil de você ganhar, cara. Em algum momento isso vai acontecer, como no derby. O Corinthians foi melhor do que o Palmeiras e numa bola os caras venceram o jogo, faz parte, é do jogo. Mas ficou muito difícil ganhar do Corinthians. O Flamengo não conseguiu na Supercopa. Vários times não estão conseguindo. E nesse momento, o Corinthians encarrilhou 3 vitórias consecutivas. Bragantino, São Bernardo e agora Atlético Paranaense. 2 delas fora de casa, né? São Bernardo e agora o Furacão. E agora tem a Portuguesa domingo. É um time que ganhou uma consistência. É um time cascudo. É um time que você olha para o Corinthians, independentemente do palco e do adversário, e fala assim, cara, o Corinthians pode até perder o jogo, mas se os caras quiserem, não vai ser fácil. Pode acontecer porque é futebol. Numa cagada, numa bola, num chute e tal. Agora o Corinthians vai complicar. Vai vender caro. Porque o time está muito bem. O time taticamente funciona muito bem. Independentemente de quem entra. Você tem uma estrutura defensiva e você tem um ataque que ainda sofre um pouco. Tanto que o gol hoje foi do meia. Porque não tinha o fazedor de gols. O Memphis não conseguiu ser essa figura. Não sei se pelo gramado, não sei se por desgaste. Não conseguiu. Não conseguiu. Ele normalmente é um cara que ajuda muito, mas também sem parceria, né? Porque o Vitinho não conseguiu ser esse cara. E o Guinegão entra mais para a reta final ali, numa correria, num contexto um pouco mais difícil e diferente do jogo. Mesmo assim, mesmo com dificuldades, é um Corinthians que vai avançando, vai tomando porrada aqui, ali e vai superando. É um time que formou um caráter diferente. De uns anos para cá, ou do ano passado para cá, ficou muito difícil ganhar do Corinthians. E aí, meus amigos, eu digo que esse time, se olhar para o brasileiro, pode incomodar. Eu sei que tem Copas, eu sei que tem outras prioridades, por isso que o Dorival pediu o elenco. Agora eu entendi. Não que fosse difícil de entender, mas era difícil mesmo você, com transfer ban e com elenco curto, você priorizar o brasileiro quando você tinha chance de ser campeão. E hoje dá para discordar? O Corinthians foi campeão de Copa do Brasil e de Supercopa. Mas dá para olhar para o brasileiro com um elenco um pouco maior.
E olhar para o brasileiro significa ver uma brecha, de que daqui a pouco ali na frente o Corinthians pode, sei lá, beliscar algo que a gente nem estava imaginando. Você também foi treinador lá do Atlético Paranaense, Mas ele né? falou sobre isso. Eu sei. Ele falou sobre isso, que Mas, é uma vantagem assim, grande. O que eu vejo é a vantagem... Vamos lá, se tivesse tanta vantagem assim, o Botafogo era campeão todo Mas ano. foi. Não, eu sei, Souza. Mas você acha que tem muita vantagem? Tem bastante vantagem. Então, assim, O Galo não ganhou nada ainda com o sintético. Em que sentido? Vamos Campo lá. mais rápido. nada. Campo mais rápido. Na hora de girar, Mas você o campo tem... do Corinthians é rápido pra caramba, Souza. mas o Morumbi é rápido. mas não, o do mas Santos não é do Internacional, Mas é rápido, mas é muito mais rápido. Olha pra câmera, só fala pra muito mim, não mais fala rápido. pras pessoas lá. Ó, o Dorival, ele fala sobre isso. Eu gostei do Dorival, da fala dele, porque ele disse assim, olha... Foi beneficiado também. Né? Eu também fui beneficiado com isso. E ele fala sobre o retrocesso. Eu acho um retrocesso pro futebol brasileiro que prega tanto sobre crescimento, sobre melhorias. Você colocar grama sintética, aí você vai falar, a grama sintética geralmente não é só pro clube, Mas desculpa. é pra fazer show. Sabe por que eu discordo? Não que discordo, não vou usar essa palavra, mas assim, se você for jogar no campo do Atlético... Eu joguei muita bola no campo do Atlético Paranaense. Eu também, era horrível. Eu joguei muita bola no Palestra Itália. Eu joguei no Palmeiras. Não, no Pasto. Para cantar que era ruim, a gente treinava lá. O Santos. O Santos é um dos piores clubes, os piores gramados do mundo. Do Atlético Mineiro, Serra Dourada. Agora, quando um clube que não tem condições por causa do sol, eu não acho ruim ser sintético. Se você perguntar pra mim, eu prefiro grama. Ah. Mas eu prefiro sintético do que um gramado ruim. Ruim, lógico. É Ou você óbvio. pensa diferente? Não, Bruno? da mesma forma. Acho que os campos que a gente tinha... O campo do Atlético Paranaense, não agora da Arena. Antigamente que a gente ia jogar era horroroso, era muito ruim. Muito ruim. Você foi lá narrar, né, Maravilha? Vocês estão de brincadeira. Era ruim. Agora, Fica mais rápido. eu entendo o que você está falando e entendo todo mundo que é crítico a isso. Tá tudo certo. Só que é o seguinte, bate sol lá, bate sol aqui. Bate. Não bate, Souza. Bate. Ô, Souza, vou te falar uma coisa pra você. O estádio é fechado, eu entendo, tá tudo bem. Eu quero grama boa. Mas, cara, vamos lá, por que a gente só fala da Série A? Sabe por quê? Sabe por que a gente só fala do Campeonato Brasileiro? Porque a gente dá audiência só com eles. Vocês já viram os campos da Série B, C e D? Vocês já viram ou não? Vocês vê? Vocês já viram um jogo de futebol da Série D? Os gramados como são? Você tá de brincadeira, cara. Já joguei É isso. muito melhor um gramado sintético do que esses gramados que não tem grama. O jogo é melhor. Agora, deveria ser um padrão de grama sintética nível A. O que não está acontecendo. Que é ruim. Falam bem da Não do é? Botafogo, É ruim. hein? Eu penso assim. Você pensa diferente, Souza. Eu penso diferente. Eu penso assim, se um clube da Série A não tem a Mas capacidade... o futebol, Souza, a gente tem que parar com isso. Desculpa de interromper de novo. A gente tem que parar que é só nós aqui que vive. Nós fomos pobres, irmão. Nós jogamos em time pequeno. A gente jogou em campo que não tinha condição. Tinha cupim, velho. O goleiro não tinha grama. E até hoje é assim. Então então vamos lá. Hoje a gente faz tudo igual. Série A, B, C e D. Ou não pode só quem tem dinheiro. Porque se for só quem tem dinheiro, o futebol é só pra quem tem dinheiro. Então, peraí, Souza. Tá. Então o futebol não é legal pro cara que joga na Série D? Na Série C? Por que ele tem que jogar em pasto? E quem joga na Série A tem que jogar em campo só porque é rico? Não, eu não penso... Então tem que ser igual pra todos. Mas eu não penso assim. Não, eu tô falando pra você. Eu A joguei- maioria pensa assim. Eu joguei Série D, joguei Série B, joguei então Série A. vamos lá, você acha que é melhor jogar num campo horrível da Série D, ou um gramado sintético nota 10? Eu prefiro um campo sintético nota 10, mas o que eu quero dizer pra você é que não O que pode... você quer dizer que eu não entendi ainda, pô? Então vou te explicar. Não, não gagueja. Não vou gaguejar. Olha só, a minha crítica não é sobre o clube, é sobre a CBF. Se a CBF não consegue manter um padrão... Souza, quem deu isso foi a FIFA. De quê? Não foi? A FIFA não gramado proíbe. é A FIFA não proíbe. é autorizado pela FIFA. Mas qual é a melhor liga do planeta hoje? Premier League. Premier League extinguiu. Não, é extinto. É extinto. A italiana, a francesa, só existe na Champions League, que é uma das ligas que todo mundo quer ganhar, só existe um, porque lá não bate sol. Não bate sol. Mas ele recebe em Libra. Eu sei que recebe Libra. Aqui a CBF também
tem o dinheiro para poder pegar no clube e ajudar o Mas clube não é a a manter o CBF que gramado. tem que fazer isso, Souza. São os clubes que têm que fazer isso aí. O clube que tem que dar essa Talvez o clube condição. não tem dinheiro. Não é a CBF. mas vai- O clube não tem. Pra mim não é a CBF. Pra você é a CBF? Não, gramado não. Gramado é responsabilidade Pra mim é. do clube. O que eu acho é A assim, CBF tem o que eu penso é vistoriar assim, o mas campo. O que eu penso é assim. poderia ajudar a eu CBF. não sei, Cascão, fala no meu ouvido. A CBF, ela viu o gramado do Palmeiras. Lembra que saiu tudo lá? Ela tem o gramado da MRV. Ó, os caras têm construtor e não sabem fazer campo sintético. É um lixo, né? É mentira minha ou não? O do Fala a Botafogo é o verdade. melhor de tudo. Aí você tem o do Botafogo. Botafogo é o bom. Botafogo eu nunca vi ser tão. Eu sempre vi jogos Nunca vi maravilhosos. ninguém falar mal de lá. Nunca ninguém falou mal. Mal. Agora, o que a CBF tem que fazer? Ó, o Atlético Paranaense, vocês não vão jogar aí. O Palmeiras, vocês não vão jogar aí. Porque desse jeito, vocês não vão jogar. Aí eu concordo. Aí é o que eu penso. É vistoria. É vistoria. Fazer vistoria. Mas como aqui tudo é uma zona, os caras mandam e desmandam. Porque o certo é o jogador não jogar. Vocês não reclamam? Vocês reclamam ou não? O jogador reclama hoje ou não? Reclamo. Vamos jogar contra o Atlético Paranaense. Eu não vou. Eu também não vou. Não vai ninguém. Não vai ninguém. Mas Eu só quero que no ver se ele- contrato não consta isso, né? Hã? É que no contrato deles não consta isso. De né? quem? Que não pode jogar, não pode jogar. Quem? O jogador. Não, eu tô falando Devia- do jogador esse fazer a que fica greve em lá, eu não relação a quero isso. jogar, não quero Mas se o jogar. jogador quebra o tornozelo, Ah, quebra... mas não faz nada. Então, vocês não fazem nada, vocês não... E vocês só falam quando o gramado é ruim. quando Sabe perde quando que também, eles quando falam? perde também. Você já percebe, porque a gente faz programa todo dia. Quando que eles falam que o gramado é ruim? Sempre quando que eles ganham. Quando eles ganham, faz gol, eles reclamam. Quando eles perdem, eles não falam nada. Porque eles têm medo de tomar porrada. Valeu, fiel! Tamo junto demais. Aqui é o Radar Corintiano. Sempre na cola das notícias do Timão, do jeito que o corintiano gosta. Se você curtiu o vídeo, já fortalece aí com o like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. Aproveita e compartilha com aquele parceiro que vive falando de Corinthians o dia inteiro. Se inscreve aí também, porque aqui todo dia tem resenha, tem notícia quente e tem aquele papo reto sobre o nosso Coringão. Se cuida aí! E vamos que vamos, porque o Corinthians não para nunca. E o Radar Corintiano também não!